Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Português em Série. E hoje nós vamos aprender mais sobre a crase. Roda a vinheta! Mas exatamente o que é a crase? Para que serve? O que come? Onde dói? A crase ela é a contração ou a junção da preposição a exigida por um verbo ou um nome com outra vogal idêntica. Vejamos agora um exemplo. Observe a frase. Dia 20 de novembro é Dia Nacional de Combate à Dengue. O substantivo combate tem como complemento nominal o termo a dengue. O substantivo combate rege a preposição a, e o substantivo feminino dengue admite o artigo feminino a. Logo, a preposição a e o artigo a se fundem em um único a, dando assim origem ao fenômeno chamado crase. Esta preposição a, exigida por um verbo ou pelo nome, seja ele substantivo, adjetivo ou advérbio, será contraída com o artigo feminino a ou as. Como pode ser bem observado nesse exemplo, pois a preposição a, exigida pelo termo alérgico, se funde ao artigo feminino a, de a qualidade. Ou com pronomes demonstrativos como aquele, aqueles, aquela, aquelas ou aquilo. Observe bem que neste exemplo, por favor, encaminhe-se àquele balcão, o pronome demonstrativo aquele recebe a crase. Ou até mesmo com o pronome demonstrativo a ou as. Neste exemplo, o pronome demonstrativo no trecho em condições semelhantes às dos estadunidenses recebe a crase. Portanto, excluindo-se os casos de demonstrativos, a crase ocorre apenas antes de palavra feminina. E como a crase é um fenômeno fonético, ou seja, próprio da língua falada, o acento grave o assinala. Em caso de dúvida, existem dois procedimentos que auxiliam na identificação da crase. O primeiro procedimento se baseia na verificação. Verifique sempre se a palavra em questão admite o artigo a, colocando-a depois de um verbo que exige uma preposição diferente de a. Já a segunda prova dos 9 se baseia na substituição da palavra feminina por uma masculina, para assim observar se ocorre a combinação ao antes do nome masculino. No entanto, existem 6 casos especiais da utilização da crase. O primeiro é em locuções adverbiais e prepositivas formadas por substantivos femininos. Mas fique atento, pois de modo geral, crase não vai em locuções adverbiais que indicam um instrumento, como por exemplo, bordar a mão e cortar a faca. Entretanto, alguns gramáticos defendem o uso do acento nessas expressões, para assegurar maior clareza. O segundo é em nome de lugares determinados por artigos. No seguinte exemplo, o Papa Francisco regressou à Itália. Itália é o nome de lugar que está determinado pelo artigo, logo se utiliza a crase. No entanto, fique atento de novo, pois nomes de lugares normalmente não admitem artigo, passam a exigi-lo se seguidos de um termo especificador. Assim é com o nosso exemplo. Fiz uma excursão a Roma de meu avô paterno, pois de meu avô paterno é um termo especificador de Roma. A terceira é nas expressões proporcionais à medida que e à proporção que. Assim, seguindo mais essa regra, a expressão proporcional à medida que há de levar crase. Ou até mesmo antes da palavra casa, se ela for determinada. Neste exemplo, a palavra casa está determinada, pois é a casa antiga de nossos avós. No entanto, fique atento novamente, pois quando indica residência, lar ou morada, a palavra casa não admite artigo e, portanto, não ocorrerá crase. Também antes da palavra terra. Como bem pode ser observado neste exemplo, a nave espacial soviética já voltou à Terra. Ou quando estão subentendidas as expressões a moda de, a maneira de, ou
com palavras como faculdade, companhia ou empresa, mesmo que diante de palavras masculinas. O ERJ é uma universidade, logo, crase antes dela. Vamos nos ater agora aos casos de crase facultativa, ou seja, crase opcional. A crase é facultativa diante de nomes próprios femininos. Como Jéssica é um nome próprio feminino, cabe a quem escreve optar ou não pela crase. Ou a crase também é facultativa diante de pronomes possessivos femininos. Como sua é um pronome possessivo feminino, a crase é facultativa. A crase é facultativa também na locução prepositiva até a. Como bem explicita o exemplo, levou a discussão até as últimas consequências. Essa é basicamente toda a matéria sobre crase. Sim. Porém, para ficar mais fácil de decorar, nós pedimos para 2 amigos nossos, que são professores, regravarem uma música que já existe no YouTube. São eles, Gabriela e Marco. Pode cantar a música. Eu vou aprender a colocar crase. Eu vou aprender a colocar crase. É fácil, é simples de entender, pois é a junção da preposição a com o artigo a. Obviamente não ocorrerá diante de verbos, palavras masculinas na maioria dos pronomes, palavras femininas repetidas, nem pensar. Nem quando a casa for o nosso próprio lar, será optativa em nome de pessoas femininos. Assim também com os pronomes possessivos. Então terão crase em todos os termos que aceitarem a junção da preposição a com o artigo a. Eu me refiro àquele, àquela, aquilo, a mesma, a própria, a senhora Creuza. Eu já aprendi a colocar crase. Eu já aprendi a colocar crase.